sobre o serviço cristão. Tudo que vai ser dito aqui, bastava só a oração da irmã Iris no início, né? Porque já disse tudo. Mas agora, com certeza, a nossa mente vai ficar mais atenta. Obrigada, porque o Senhor nos dá todas essas orientações para que sejamos cristãos de verdade. Agradecemos, então, por esse cuidado que o Senhor tem de fazer com que a gente mantenha esse aspecto, não só na aparência, mas de uma vida realmente convertida. Agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o texto estamos encerrando o capítulo 17, que o tema é a obra caritativa e o tópico de hoje é uma parábola aplicada. Os dois grandes princípios da lei de Deus são o supremo amor a Deus e o amor altruísta ao próximo. Os primeiros 4 mandamentos e os últimos 6 dependem desses dois princípios ou deles provêm. Cristo explicou ao doutor da lei que seu próximo se encontrava na ilustração do homem que viajava de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, sendo roubado, espancado e deixado meio morto. O sacerdote e o levita viram o homem sofrendo, mas seu coração não correspondeu às suas necessidades. Evitaram-no, passando de largo. O samaritano passou por aquele caminho e, quando viu a necessidade de auxílio em que se achava o estranho, não perguntou se era parente ou conterrâneo da mesma fé, mas pôs-se a trabalhar a fim de ajudar o sofredor, pois que havia trabalho que devia ser feito. Aliviou-o o melhor que pôde, colocou-o sobre sua própria cavalgadura e levou-o a uma hospedaria, tomando providências para suas necessidades por sua conta. Esse samaritano, disse Cristo, era o próximo daquele que caiu entre ladrões. O levita e o sacerdote representam na igreja uma classe que manifesta indiferença até para com os que precisam de sua simpatia e auxílio. Esta classe, apesar de sua posição na igreja, são quebrantadores dos mandamentos. O samaritano representa uma classe de fiéis auxiliadores de Cristo e que lhe imitam o exemplo em fazer o bem. Os que têm pena dos desafortunados, dos cegos, aleijados, enfermos, viúvas, órfãos e necessitados, Cristo os representa como observadores dos mandamentos que hão de ter vida eterna. Cristo considera todos os atos de misericórdia, beneficência e atenciosa consideração para com os desafortunados, os cegos, os aleijados, os doentes, as viúvas e os órfãos, como feitos a Ele mesmo. E essas obras são mantidas nos registros celestes e serão recompensadas. Por outro lado, será escrito no livro um registro contra os que manifestam a indiferença do sacerdote e do levita para com os desafortunados, e os que se prevalecem do infortúnio dos outros, aumentando-lhes o sofrimento, a fim de egoisticamente desfrutarem vantagens. Deus certamente retribuirá todo ato de injustiça e toda manifestação de descuidosa indiferença e negligência para os sofredores de nosso meio. Cada qual será finalmente recompensado conforme foram suas obras. Pronto, o texto já disse tudo. Tem gente que quando vê esse texto final, diz, cada qual será finalmente recompensado conforme suas obras. Tem gente que interpreta mal achando que a salvação é por obras. Não, a gente sabe que a salvação é por fé, mas ai de nós se não fizermos as obras. As obras são consequência. A gente não precisa viver em função de, ei, eu tenho que dar esmola hoje, eu tenho que fazer isso hoje. Não, isso flui tão naturalmente que a gente sente compaixão pelo outro, a gente sente a dor do outro, mesmo sem conhecer. Quando a gente ouve falar do sofrimento de alguém, isso nos abala. E para encerrar, aqui nesse texto, tem a palavra hospedaria, que é comum ao texto da vida de Jesus. Aquele samaritano levou aquela pessoa caída para uma hospedaria. Ele fez a parte dele. Estamos no espírito natalino e tem tanta gente que passou o ano todinho
não fez da sua casa uma hospedaria, não fez da igreja uma hospedaria e deixa para fazer no final do ano. Então, que a gente aprenda essa mensagem aqui, linda e maravilhosa, a qualquer um dos pequeninos, a qualquer um dos necessitados, é a Jesus Cristo que estamos fazendo. Então, é esse amor lindo e maravilhoso que Ele quer que nós sintamos, como a irmã Iris disse na oração, que eu disse na primeira oração aí, que a gente ajude sem olhar quem, não é? A aplicação da parábola do samaritano, então, está encerrando mais um tópico. Esse aí, a obra caritativa, demonstra o nosso amor por Deus. Eu costumo dizer, quando eu ensinava para o meu filho criança, assim, a gente não tem como dar o presente a Jesus Cristo, mas aí a gente dá a um amigo nesse período. Mas que a gente viva o espírito natalino o ano todo. Que a gente possa até o nosso coração ser uma hospedaria. Leiam essa mensagem aí. Foi isso que o samaritano fez. Não perguntou quanto era, muito pelo contrário, ele pagou uma parte e disse, se precisar, quando eu voltar, eu vou dar mais, pagar mais, né? E aí o restante da história já diz tudo. Que a gente possa viver, então, essa obra caritativa todos os dias da nossa vida, porque Jesus Cristo vai estar recebendo, isso tudo vai reverter em bênçãos para todos nós. Não fazermos só pensando nas bênçãos, mas sim, é uma lei natural da vida. Quem ajuda é ajudado. Oremos. Amém. Papai do céu, mais uma vez, muito obrigada, porque na Bíblia consta esta mensagem do bom samaritano. O Senhor sabe que é muito bom a gente ser chamado de bom samaritano e de boa samaritana. Tem até gente que fica com raiva porque pensa que a gente está querendo se mostrar, mas não é. É porque a gente sente, sim, o que o necessitado está precisando. Então, isso é prova de que o Espírito Santo está habitando em nós. Queremos, então, que o Senhor permaneça na nossa vida e que isso já seja um testemunho evangelizando outras pessoas. Continue conosco, nos dê uma sexta-feira bem abençoada, um final de semana, e sempre, Senhor, esteja ao nosso lado, que possamos refletir essa sua luz na vida de cada pessoa que se aproximar de nós. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.